Gente, ontem eu fiquei sabendo, eu tenho certeza que muita gente não sabia, que o filho do rei, Pelé, é treinador aqui do Londrina Esporte Clube. Sabia disso? Tenho certeza. Quem aí sabia? Sabia? É? Não entendi, diretor. É o técnico do Londrina Esporte Clube Sub-20. O Edinho, ele ficou sabendo da morte do pai logo após dar uma entrevista coletiva e entrar em campo para um treinamento na cidade de Londrina. A equipe da RIC TV estava lá e acompanhou. Vamos saber os detalhes? Coloca uma matéria pra gente. Depois de passar o Natal com a família ao lado do pai, Edinho voltou a Londrina, onde mora desde novembro de 2021. Aqui ele assumiu o comando do time Sub-20 do Londrina Esporte Clube. Agora foi promovido a técnico da equipe principal. Nesta quinta-feira, Edinho participou da última coletiva do Leque este ano. Antes de qualquer coisa, o técnico já avisou que não responderia a perguntas a respeito do pai. Eu não vou responder perguntas sobre meu pai, apenas dizer que ele está no colo da família dele, ele está coberto de amor e que assim que acabar o expediente hoje, eu me desloco e retorno, né, para dividir um pouquinho esse colo aí. Apesar da gravidade do estado de saúde do rei Pelé, Edinho justificou a volta para Londrina nesta semana, dizendo que é a forma dele honrar o legado da família no futebol. Todos os homens da minha família foram jogadores de futebol, meu avô Dondinho, meu tio Zoca, meu tio Lima, né, meu tio Davi, todos jogaram nível profissional, primeira divisão. Então, eu só estou apenas dando sequência num legado de uma família de jogadores e, obviamente, com o maior de todos os tempos, né, como nosso principal representante. Aos 82 anos, Pelé estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há exatamente 30 dias. Pouco antes das 4 da tarde, enquanto Edinho comandava o treino do Londrina, a morte do rei do futebol foi confirmada. Os dirigentes do Londrina Esporte Clube decidiram que só dariam a notícia a respeito da morte de Pelé ao filho Edinho depois da saída da imprensa, já com os portões do centro de treinamento fechados. Apesar de não ter falado sobre o estado de saúde do pai na coletiva, Edinho comentou a respeito de mensagens e de todo o apoio que vinha recebendo nesse momento tão difícil. Do mundo inteiro, atletas, né, pessoas aleatórias, pessoas que eu não conheço. Após saber da morte do pai, Edinho fez uma publicação numa rede social. Na foto, ele e Pelé, de mãos dadas, entram num campo de futebol. A mensagem é singela: vai com Deus, meu pai. E tem imagem do Pelé aí? Eu estava até dando uma olhada agora nas últimas notícias, eu estava dando uma olhada no Instagram da filha do Pelé, né, vendo as últimas informações da família, né, os nossos sentimentos, né, e a última postagem da Kelly, que era a filha que postava as informações, ainda é aquela postagem de ontem, né? E ontem eu falava aqui, acabou dando muita repercussão quando eu cobrei das autoridades, e cobrei porque, assim, o presidente dos Estados Unidos, eu ia falar Bill Clinton, Bill Clinton que se reuniu com ele, o Joe Biden fez uma publicação antes do nosso, né, cara? Então foi por isso. Cidadão, como brasileiro, a gente pode cobrar, a gente pode... E assim, eu vi tantas outras autoridades ligadas a futebol ou não, se manifestando. A gente interpreta que tudo é política, né, cara? É impressionante como o Brasil... E tá cada dia mais chato, né? Tudo que você fala, eu fiz um número da Mega Sena agora há pouco. O primeiro número que eu falei que o pessoal botou, porque não fui eu, foi o pessoal que botou, foi o 22 que apareceu. Isso ninguém percebeu. Aí o último número foi o 13. Me xingaram de tudo que é nome. Gente, nem tudo é política nesse país. E se vocês não sabem, eu vou completar 30 anos de profissão na área de jornalismo e nunca fui filiado a partido político. Eu tive bandeira ideológica ou política. Então, assim, nem tudo se resume a isso. A gente fala de sentimento, de pessoa, de cidadão, de brasileiro. Falo como alguém que viajou muito lá fora e toda a vida que você chegava lá fora, todo mundo dizia: Brasil, Pelé, Romário, Bebeto. Os países árabes, principalmente. Né? Falei ontem aqui, o Pelé conseguiu parar uma guerra e hoje todo mundo sabe dessa história, porque ontem saiu nos principais jornais brasileiros, que eu falei aqui no Cidade Alerta ontem mais cedo, que para quem conhece a história de futebol, e eu trabalhei muitos anos no futebol, o Pelé parou uma guerra na África, pô. A guerrilha parou para a chegada do Santos para jogar. Isso é incrível, né? Na época em que cobri futebol, a gente dizia que o Robinho era o futuro Pelé, então a gente se comparava muito, né? O Robinho.
em estatura, cor e a história de sair de Santos. O Robinho, durante muito tempo, foi comparado ao Pelé. Então, a gente que gosta de futebol sabe do que representa isso. Aí muita gente acaba levando para o lado político, levando para o lado pessoal, levando para outros lados. Gente, o Brasil foi descoberto depois do Pelé e temos que aceitar isso. Me diz qual foi o brasileiro na história, nem Ayrton Senna foi o que foi Pelé. E olha que eu sou fã do Ayrton Senna, que morreu em 1º de maio de 94, o ano que saí de Brasília para ir para outros estados trabalhar, quase 30 anos. Então, gente, vamos parar de tratar os assuntos, todos eles, como política e pensar que ainda existem sentimentos e pessoas que têm empatia por algumas histórias. E o Pelé fez história nesse país, senão não teria a repercussão que está tendo. Acho que isso resume muito bem o sentimento de todos.